Uma das piadas mais antigas sobre Tokusatsu são os heróis destruírem a cidade e o caos que isso deve gerar para as seguradoras e para as empreiteiras, que têm que reconstruir toda a cidade novamente para a semana seguinte ela ser novamente destruída. Algo lucrativo para Odebrechts da vida, não tenha dúvida, mas muito prejudicial para a população que dificilmente recebem esses seguros. Eu acho engraçado que basicamente não existe episódio sobre isso em Tokusatsu. Pelo menos até há pouco tempo, já que temos um episódio de Ultraman Blazar e um de Power Rangers para comentar aqui. No episódio 22 de Ultraman Blazar, conhecemos Tetsu, um vendedor de seguro contra kaijus que não está conseguindo realizar nenhuma venda e está tendo seu emprego ameaçado. O que soa meio engraçado pra gente, porque a gente vê todo o escritório bem agitado, todo mundo atendendo várias ligações, e no mundo em que tem kaiju, ataque alienígena, mecha, destruindo todo o Japão a quase toda semana, eu imagino que qualquer pessoa iria querer um seguro desses. Tetsu não tem uma perspectiva de vida. Ele apenas deixa a vida levar e fica se aborrecendo toda vez que olha nas redes sociais os seus ex-colegas de escola tendo sucesso em carreiras que ele gostaria de ter. Coisa que eu sei que você também já passou, tá? Aí, no dia seguinte, ele, cansado ali de só tentar vender por telefone, e essas vendas por telefone ele acaba se saindo pior do que o de costume, se é que é possível ser pior do que realizar 0 vendas, ele resolve andar ali pelas ruas das proximidades da seguradora para tentar conseguir pelo menos um cliente não ser demitido. É nessa que ele conhece a senhora Michiko, uma senhora viúva, solitária, que lhe ocupa o dia inteiro pedindo pequenos favores, contando histórias do passado, mostrando álbuns de fotografia e enchendo o homem de boa comida caseira, o que toda boa vovó sempre faz. Por gratidão, Michiko acaba fechando o contrato com Tetsu, mesmo que para ela isso não importe muito, sabe? Ela é uma pessoa sozinha, ela não tem uma família, e se por acaso algum monstro destruir a casa dela com ela dentro, sabe, não vai fazer diferença para ninguém, na verdade. Mas ela prefere dar essa felicidadezinha ali pro Tetsu, que ela percebe que tá bem cabisbaixo, e dá um conselho para ele. A vida dela, mesmo solitária, não tem um grande objetivo assim de vida. Para ela, a vida é mais pequenas felicidades e pequenas realizações que você vai conseguindo com o passar do tempo. Seja regar uma planta e vê-la crescer, cuidar de um gatinho e ver ele ficando mais gordinho e mais forte e feliz. E que é pro Tetsu não se preocupar em ser alguém tão grandioso como um colega ou outro de escola, que ele pode sim deixar a vida levar ele como se fosse uma maré, e de vez em quando essa maré lhe trará pequenas felicidades e pequenas realizações que vai fazer ele sentir que a vida dele realmente valeu a pena e que foi grandiosa. O que, sabe, todo usuário de Instagram deveria saber, porque foda-se quem vai pensar o que sobre a gente? Nisso, Red King e Gigas, que estavam brigando ali nos salpes japoneses, levam a luta até a cidade em que Michiko mora. Inclusive, essa luta do Red King e do Gigas é uma referência a um episódio do Ultraman clássico. Enquanto todos os funcionários da seguradora
estão telefonando para os seus clientes e orientando como eles devem agir, o Tetsu ele fica desesperado com medo de perder sua amiga e ele não tem outra. Ele sai correndo e vai até a casa tentar ajudar ela. E como esperado, a senhora Michiko tá ali, sabe, esperando a morte. Porque, como eu disse, para ela não faz diferença se ela morrer, se ela viver, sabe? Não vai interferir na vida do japonês. Talvez para um pensamento japonês até faça, porque para ela seria melhor morrer porque receberia menos pensão, seria menos uma aposentadoria que o governo deveria pagar, algo do tipo. Aí o Tetsu, ele usa o próprio discurso dela, que ela tem que se salvar para viver mais dias, porque esses dias lhe trarão pequenas felicidades que a farão ver que foi melhor ela não ter morrido naquele dia. E durante aquela conversa, ele coloca ela nas costas e vai correndo tirar ela dali. Ele, por ter tentado vários clientes ali na redondeza, ele conhece bem aquelas ruas, então ele consegue se sair mais rápido da cidade e levar ela para um lugar seguro. Essa cena, ela lembra um pouco aquele lance do Ubasute, que eu já comentei aqui num vídeo e também num corte, e que é muito mais conhecido aqui no Ocidente por conta lá daquele episódio da família Dinossauros, em que o Dino vai jogar a sogra dele no poço de piche. Não tô falando dessa cena de jogar uma senhora num penhasco para morrer, mas essa cena do Tetsu colocando a senhora Michiko nas costas e fugindo do morro, na verdade é basicamente uma oposição do que acontece no filme Uma Balada para Narayama. Mas isso e esse lance do Ubasute, que era subir uma montanha e deixar uma senhora ou um senhor idoso para morrer, para que eles não consumam recursos dos mais jovens, eu já comentei nesse vídeo que eu falei, então se quiser vocês deem uma passada lá. Ultraman, Asgard e os kaijus de fato causam uma destruição enorme na cidade, o que causa um grande desespero para funcionário puxa-saco, que fica desesperado com o prejuízo que a seguradora vai ter. A casa da senhora Michiko de fato é destruída, mas graças à seguradora e altruísmo do Tetsu que a tirou de lá, ela vai poder recomeçar a vida de forma mais facilmente. Graças a esse altruísmo do Tetsu, ele foi indicado para mais clientes em potencial, porque ele se mostrou muito prestativo, não só em vender a pólice, mas também em trazer mais conforto à população assegurada, enquanto que o funcionário puxa-saco acaba sendo repreendido pelo patrão, porque esse puxa-saquismo e essa preocupação acabou lhe fazendo negligenciar os clientes e acabou perdendo vários deles. Esse episódio não debate tanto assim as questões do seguro naquele mundo. Ele apenas mostra que eles existem e que de fato eles são eficientes. Parece um aceno positivo para essas empresas seguradoras no Japão, o que eu confesso que eu não sei se é verdade, tá? O episódio ele é muito otimista, ele é até bem fofo, e ele trata os kaijus como de fato que eles são, desastres naturais, tais como um furacão, um terremoto, uma enchente. E se em vez de um kaiju fosse uma chuva, um furacão, um terremoto, uma enchente, a mensagem, a emoção que o episódio se propõe acabaria sendo o mesmo. Eu não sei se vocês lembram,
Mas eu já disse aqui que num período curto da minha vida, eu já trabalhei vendendo apólice de seguros via telemarketing. Eu falei isso no vídeo da She-Hulk. De fato, a seguradora aparentemente vai te dar uma apólice muito boa, muito vantajosa. E na hora que você vai precisar, ela não vai te ressarcer justamente naquilo que você mais precisa. Eu vou botar aqui um trecho do que eu falei para vocês se lembrarem. Saindo desse mundo de fantasias, eu vou trazer para vocês uma história real. Eu não sei se alguém aqui já trabalhou com vendas de seguros via telemarketing, mas eu já. E a gente vendia seguros residenciais para pessoas que moravam na beira da praia. E a gente assegurava tudo. E eu não tô de sacanagem. Era queda de meteoro, ataque alienígena, terremoto, manada de elefante, mansa enchente, que era óbvio que o que as pessoas queriam, a gente não assegurava. Então a gente oferecia ali tudo. Olha, se o Thanos vier atacar a casa de vocês, se o Ultraman pisar na sua casa, a gente conserta ela. Agora, se vier uma onda aí maior, uma chuva mais forte, aí você se fudeu. Já Power Rangers, que com certeza é o maior alvo dessas piadas aqui no Ocidente, tem uma história mais realista, mais pé no chão. Essa história está na HQ De Volta às Aulas, que é uma história curta, mas muito potente. Vemos Zack indo trabalhar como assistente jurídico durante o seu período de férias para uma senadora. Essa senadora está tentando passar uma lei que obriga as seguradoras a ressarcir a população que teve suas casas ou carros destruídos por ataques de monstro ou por conta dos Power Rangers. Porque isso não seria algo previsto anteriormente e que elas sim deveriam ter todo o direito de serem ressarcidas, mesmo que isso não esteja em contrato. As seguradoras e boa parte da opinião pública acabam partindo daquela ideia de que mora em Alameda dos Anjos quem quer. Então, problema deles. Se quiserem resolver esse problema de monstros, então que se mude de lá. O protagonismo de Zack aqui não é à toa. Tanto ele, quanto a senadora, quanto o supervisor jurídico dele, são todos negros. Isso é uma mensagem bem clara. Boa parte da população negra, tanto aqui quanto lá nos Estados Unidos, acabam morando em lugares de risco. Sejam eles por conta de segurança pública, seja por conta de tráfico, gangue, tiroteios mais frequentes, ou então em áreas de risco de deslizamento de terra, de enchente, de furacão, de terremoto. Isso se dá porque acabou há 135 anos atrás uma parada chamada escravidão. E provavelmente o seu bisavô foi um. Não caiam nesse papo merda de liberal, que quer dizer que o seu bisavô foi um cara conservador de direita que conseguia sustentar toda uma família enorme com apenas um trabalho. Não, ele era um escravo, tá? E os filhos dos senhores de engenho hoje estão curtindo a vida, viajando para Disney a hora que quer, ou então fundando o MBL. Aí, quando acontece alguma coisa como um desastre natural, sabe o que as seguradoras e a opinião pública acabam falando? Problema deles. Mora lá quem quer. Se não quer, que se mude de lá. Eu espero mesmo, do fundo do meu coração, que você não seja esse tipo de babaca. Todo mundo quer morar num lugar melhor. Todo mundo quer morar num lugar mais seguro e perto do trabalho. Mas geralmente não dá. Ou melhor, dificilmente dá. Zack, por estar em campo secretamente como um Power Ranger, acaba percebendo várias das falcatruas das seguradoras.
dizendo que a luta aconteceu na Rua 216, quando na verdade aconteceu na 260. Algo bem típico, tá? É muito comum que as seguradoras digam que não, realmente aconteceu isso, mas foi alguns quarteirões próximos. Não teria como isso ter afetado essa casa. No fim, o trabalho do Zack não é uma luta cheia de glória do público. É uma luta invisível e importante. Mais importante que o show de explosões e exageros para salvar a cidade, que acaba sendo um perigo para a mesma. Por fim, a seguradora consegue aprovar a lei que obriga as seguradoras a ressarcerem toda a população que teve suas casas ou carros destruídos por conta de lutas entre monstros e Power Rangers, o que provavelmente causou uma onda de seguradoras pedindo falência ali na Alameda dos Anjos, para que elas consigam dar calote na população carente e ainda manterem todo o dinheiro no seu bolso. Claro, tem alguns animes que se propõem a debater essa destruição que mechas acabam causando nas cidades. Alguns exemplos, por exemplo, são Zamborg Suri ou Evangelion, mas isso é papo para outro dia, e o Hideaki Anno podia fazer um filme do Zamborg Suri somente baseado em toda essa burocracia de reconstruir a cidade e os seguros e as construtoras envolvidas em todo esse processo. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. O que vocês acham? Que a população é culpada por morar ali? Ou preferia morar numa utopia mais próxima do episódio super otimista de Ultraman Blazar? Deixe aqui nos comentários e deixe também se você conhece outros episódios que tratam desse tema. Se você gosta aqui do conteúdo e do trabalho do canal, não deixe de apoiar a gente através do Apoia-se daqui, do próprio YouTube. Por apenas R$ 7,99 você terá conteúdos exclusivos aqui no canal, que a maioria será, sabe, vídeos sem a censura do YouTube, e os primeiros serão toda a história da produção de hentai do Brasil aqui nos anos 90 e 2000. O vídeo está sempre atrasando um pouco porque eu estou sempre conseguindo mais material. E vai sair pelo menos 2 vídeos já na metade do mês que vem, totalmente sem censura lá na parte dos membros aqui do canal. E se vocês gostam aqui, porque eu sou atualmente o único canal que fala de Ultraman aqui no YouTube, também apoia aí da sua forma, seja com um comentário, com uma curtida, com um compartilhamento. É isso, até a próxima, que brilhe a estrela de Ultra e Cis Morphin Time!